Gênesis 1, versículo 1 somente, a palavra de Deus diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O mundo que nós vivemos hoje, ele passa por mudanças e cada vez mais nós sentimos e vemos as coisas acontecendo no mundo. E a realidade do mundo é uma só. Deus criou o mundo e tudo que nele há. O Senhor criou todas as coisas. Todas as coisas foram feitas para Ele, por Ele, como nós cantamos, e para a glória dEle. O mundo não é fruto do acaso, como dizem por aí. Como as pessoas dizem que houve uma explosão e assim surgiram os planetas, e dos planetas veio surgindo vida, e de uma ameba foi transformando em outro ser, e transformando em evolução até chegar em nós. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O mundo ele foi criado por Deus e todas as coisas, suas criaturas foram criadas pelo amor do Criador. Tudo com um único propósito. Ordem e beleza, tudo para a glória de Deus. Amém. Tudo para exaltar o nome de Deus e tudo feito pela sua sabedoria. Mas o mundo também, segundo a Escritura, fala que ele habita no maligno hoje em dia. 1 João 5,19 diz: o mundo jaz no maligno. E em 2 Coríntios 4,4, o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, testificando que o mundo está sob o domínio do maligno. Satanás tornou-se o príncipe deste mundo, não por direito legítimo, mas porque Deus entregou o mundo na mão do homem, mas o homem o entregou à mão do diabo através do pecado. Paulo declara que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O mundo foi criado perfeito e foi corrompido pelo pecado. E hoje ele está alienado na mão do maligno, porque quando o homem pecou, ele deu autoridade a Satanás sobre este mundo. Se você for ler lá, quando Deus criou o homem, ele disse para ele dominar sobre as aves, multiplicar, plantar e dominar sobre a terra. Mas quando Noé saiu da arca, Deus deu só 2 desígnios: multiplicar, colher e usufruir da terra. Mas ele não falou para Noé que havia domínio sobre a terra, porque o domínio da terra estava na mão de Satanás ainda. Porque o pecado tirou o domínio do mundo da mão do homem e entregou a Satanás. Um dia eu conversava ali fora com o pastor Márcio, e uma coisa que as pessoas não entendem: para onde o mundo está indo, para onde o mundo está caminhando. Se você conhecer a fé das pessoas que dirigem o mundo, que dirigem as nações, você vai saber para onde este mundo está caminhando. Porque é a fé que dirige a nossa vida. Quando você aceita Jesus, você muda. Quando você aceita o Senhor como seu único Salvador, você muda por amor a Ele, porque sua fé passa a mudar. Você não tem fé naquele Deus abstrato, mas você tem a fé naquele Deus que você sabe que está com você. E você fala com Ele todos os dias. Que você se entrega a Ele e conversa com Ele pessoalmente. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. As pessoas às vezes não entendem as coisas que acontecem no mundo, porque ainda não estão debruçadas nos braços de Jesus e não ainda se dedicaram totalmente a Deus. Uma coisa que está por aí, e se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que isso é verdade. As pessoas não entendem às vezes o que os governantes desse mundo fazem. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, a
Rússia tem uma fé cristã, a Igreja Ortodoxa Ocidental, Oriental. Ela é a igreja que domina sobre a Rússia, sobre os países do leste europeu. Ela é a divisão da Igreja Católica Universal, quando houve a divisão do Império Romano. E essa é a fé dele. E as pessoas às vezes não sabem por que o Putin toma certas decisões, mas uma das coisas que a Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa Oriental acredita, é quando Paulo fala que o anticristo, antes de se manifestar, haveria apostasia. E havia um ainda que o impedia, até que do meio seja tirado. E a Igreja Ortodoxa Oriental, ela tem a visão de que isso é uma pessoa. A palavra que se escreve isso em grego lá no original é katekon. A Igreja Ortodoxa Oriental, ela acredita que existe uma pessoa que vai ser que é o grande katekon. Ela é a pessoa que impede o aparecimento do anticristo no mundo, o domínio do anticristo no mundo. E a crença da maioria da Igreja Ortodoxa Oriental é que o grande katekon é Vladimir Putin. E ele também acredita assim. Então ele acredita que ele é o homem que está impedindo o mundo de cair nas trevas. Essa não é a visão verdadeira da palavra, mas é o que ele acredita, e ele move as suas ações pelaquela fé que ele tem naquilo. Que ele é o homem que segura o anticristo de dominar o mundo. E quando você passa a ver a fé dele, você entende por que ele está tomando certas decisões, por que ele está atacando certos países, e por que ele não vai parar tão cedo. Porque ele está movido por uma fé que ele acha que é a fé verdadeira em Cristo Jesus. E assim também nos outros países. Esse é o mundo que foi entregue na mão de Satanás. Ele brinca com os líderes, ele faz eles fazerem o que ele quer, mas tudo sob a permissão de Deus. Porque Deus, desde o princípio, ele afirmou e mostrou que o mundo só iria piorar nos passados anos. Porque o domínio do mal aumentaria, porque seria necessário. Mas Deus, na sua imensa gratidão, o seu imenso amor, quando o homem perdeu o domínio do mundo, ele já tinha um plano para resgatar esse domínio, glória a Deus, entregá-lo verdadeiramente ao homem. O mundo que era perfeito foi corrompido. O que era jardim se tornou deserto espiritual. O que era comunhão tornou-se separação entre Deus e o homem. O que era luz tornou-se trevas. Mas Deus mandou uma luz para iluminar as trevas. Jesus Cristo. amém. Quando Satanás tenta Jesus, ele oferece para ele os reinos desse mundo. E oferece legitimamente porque os reinos pertencem a ele. Estão sob o domínio dele. Até o dia em que o Senhor voltará a essa terra. Mas Jesus não discute a propriedade com Satanás em nenhum momento. Ele não afronta Satanás dizendo: isso não te pertence, você está me dando porque não te pertence. Mas Jesus discute a autoridade de Satanás sobre o mundo. Porque quem permite as coisas que acontecem neste mundo é Deus. Nada é sem permissão dele. Nada é sem o seu aval. Martinho Lutero dizia que Satanás era um cão raivoso preso na coleira de Deus. Porque com toda a sua raiva, com todo o seu furor, ele não pode fazer o que quer. Ele precisa da anuência de Deus. É verdade. Ele precisa que Deus permita que ele toque em alguém, que ele faça alguma coisa, que ele desestabilize alguma coisa neste mundo. Foi assim com Jó, na história de Jó.
O mundo foi criado por Deus, mas está ferido pelo pecado, governado pelas trevas e escravizado pela morte. Essa é a realidade do mundo. O mundo em que nós vivemos. Mas existe esperança para o mundo? Existe esperança para esse mundo que nos cerca e que nós vivemos? Existe uma única esperança: Jesus Cristo. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Para que todo aquele que nele crê. Todo mundo vai crer, não. Mas aquele que crê vai ter a vida eterna com Deus. A esperança do mundo é política, ela é a ciência, ela é a economia, ela é a religião. Mas a única maneira do mundo ser salvo é Jesus Cristo. A única esperança, a única coisa que pode mudar esse mundo, que pode mudar a vida das pessoas, é Jesus Cristo. A ciência não pode, a política não pode, a religião não pode, a economia não pode mudar a vida das pessoas. Porque sempre vai faltar o vazio que o pecado colocou no coração do homem. E esse vazio só é preenchido por Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui, segundo domingo do ano. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Porque nós acreditamos que Jesus está conosco e preencheu o nosso coração. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas o mundo aí fora ainda clama por esperança. Ainda clama porque não sabe, ainda não entendeu o significado de Jesus Cristo. Quando Nicodemos chegou a Jesus e teve aquele diálogo que todos nós conhecemos, e que Jesus falou com ele: para entender você tem que nascer de novo. E Nicodemos ficou sem entender, e Jesus até um pouco riu dele, porque ele falou assim: pô, você estuda a palavra, você é um homem letrado, doutor na lei, e não sabe do que eu estou falando. E nós podemos até julgar Nicodemos, mas muitos hoje estão com Nicodemos. Eles vêm à igreja, eles leem a palavra, eles oram ao Senhor, mas ainda não entenderam que tem que nascer de novo. Nascer de novo é nascer da água e do Espírito, não do ventre da mãe, como Nicodemos perguntou a Jesus. E esse nascer de novo vem de você abandonar a sua natureza adâmica, a sua natureza de Adão, do pecado, e mudar para a natureza de Cristo. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou Adão. Ele não criou a mim, Ele não criou a Marilda, Ele não criou o Márcio, não criou o Fábio. Ele criou Adão. De Adão Ele criou Eva. E ali Ele deu uma ordem para eles: crescei, multiplicai, enchei a terra. Então nós não somos filhos diretamente de Deus, nós somos criaturas de Deus. Mas com o advento de Jesus Cristo, que veio, morreu e ressuscitou por nós na cruz, nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus. Aleluia. Com a grande diferença de Adão, porque Adão não tinha que remir os seus pecados. Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, os nossos pecados são remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus foi morto de forma vergonhosa, de forma rude. Foi crucificado, mas antes disso ele sofreu, e sofreu muito. As chagas do corpo de Jesus. Nós falamos muito dos pregos, mas esquecemos dos açoites, esquecemos das cuspidas na cara, da coroa de espinho cravada na cabeça. Nós esquecemos das coisas que Jesus passou. Depois de tudo isso, carregaram uma cruz pesada de uma distância enorme. Tudo isso para mim e para você ser salvo. O mundo não entende essas coisas, porque o mundo não entende o que é de Deus.
Mas eu e você que estamos aqui todo domingo nos reunimos, eu e você que estamos debaixo da presença do Senhor, nós temos que saber que as chagas de Deus são os meus pecados, os seus pecados ali, na carne dele. Foi por isso que Jesus veio, para morrer como um cordeiro puro. E no sacrifício de Israel, no sacrifício do templo, só tinha uma pessoa que poderia matar o cordeiro, o sumo sacerdote. Foi por isso que Jesus perguntou para Deus: por que me desamparaste, Pai? Por que me deixaste sozinho? Jesus virou a cara e deu as costas. Deus virou a cara e deu as costas para Jesus, porque Deus é o sumo sacerdote. Ele entregou seu filho para morrer. Ele matou o Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Para que eu e você tivéssemos chance de salvação. Para que eu e você pudéssemos escolher. Aleluia. Para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados carregados naquele Cordeiro. O mundo não entende essas coisas e nunca vai entender, se não for pela graça do Espírito Santo, se não abrir o coração. O mundo não entende que ele crucificou um cordeiro, uma ovelha muda, mas que ao terceiro dia ressuscitou-se um leão no lugar. Porque Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu a morte. As pessoas perguntam às vezes por que Jesus ficou 3 dias morto. Sabe por causa de quê? Porque havia uma crença no reino de Judá que se Deus quisesse realmente ressuscitar uma pessoa, era até o terceiro dia. Por isso eles velavam um pouco da pessoa por 3 dias. Depois eles enterravam ela, porque ainda havia esperança dessa pessoa ressuscitar, de Deus ressuscitar a pessoa. E a prova disso é quando Jesus caminhava e via aquele enterro na cidade, vindo da cidade, e uma mãe viúva que perdeu o único filho pede a Jesus: ressuscita-o. E Jesus o ressuscita. Estava no terceiro dia, era o dia do sepultamento. E Jesus, antes do sepultamento, ressuscitou aquele jovem. E a história no Evangelho também conta sobre Lázaro. Só que Lázaro não ficou 3 dias morto. Lázaro ficou 4 dias. Para provar que o Senhor Jesus é dono de todas as coisas. Um corpo em decomposição no 4º dia foi ressuscitado. Para provar para os sacerdotes daquela época que Jesus tem o poder para ressuscitar. Ele tem o poder sobre a morte. Ele tem o poder sobre a vida. Mas o que o mundo pensa de Jesus? Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. O sangue do Cordeiro é o preço da redenção. Na cruz o mundo foi julgado e o amor foi revelado em Cristo. O amor de Deus foi revelado. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. E mais ainda, aprove a Deus por meio dele reconciliar consigo todas as coisas. Colossenses 1, 16 e 17. A reconciliação do mundo com Deus, do mundo perdido, é Jesus. A única esperança, a única saída, o único caminho, a única verdade. A cruz não é apenas o perdão individual de Deus para cada um de nós. É o início da reconciliação cósmica de Deus com o mundo. Tudo foi feito na cruz, pela cruz. Por mim e por você. Jesus, ele é a luz do Evangelho, a porta da esperança, o único caminho de volta ao Pai. Não existe outro caminho. O caminho é Jesus.
Mas hoje qual é a grande necessidade do mundo? A mesma resposta, Jesus Cristo. Ele é a resposta à reconciliação do homem com Deus. João 16:8, o próprio Jesus diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo não precisa de entretenimento religioso, o mundo precisa de convicção espiritual, amém, de arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados para não seres consumidos. Jesus está à procura de corações contritos, corações que querem recebê-lo verdadeiramente, que estão arrependidos da sua vida, dos pecados que cometem. Jesus está aqui para isso. A lei veio para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja culpável diante de Deus. Romanos 3:19. Antes da salvação vem o reconhecimento da culpa. Sem arrependimento não é possível ter salvação. Você pode ficar na igreja a sua vida inteira, se você não se arrepender dos seus pecados e não clamar pela misericórdia de Jesus, pela misericórdia de Deus, você não vai ser salvo, porque precisa ter arrependimento, quebrantamento de coração, se arrepender das coisas velhas e não voltar de novo atrás. É um novo começo, como o nosso pastor pregou aqui, é um novo começo, uma nova vida, é nascer de novo. É procurar Jesus para nascer de novo, é se arrepender. Mas a mesma palavra que acusa é a que cura. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Pela graça sois salvos mediante a sua fé. Eu disse aqui do culto, ele tem a fé dele. Mas não é uma fé verdadeira em Jesus. Porque se fosse, ele saberia que Jesus preza mais a humildade do que qualquer outra coisa. Que Deus preza mais ao ser humano ser servo dele do que qualquer outra coisa, fazer a vontade dele e não a sua própria vontade. O mundo precisa reconhecer o seu pecado, crer no Cordeiro de Deus, receber o perdão e ser transformado pelo Espírito Santo. Só assim esse mundo pode ser salvo. Só assim. Nós vivemos tempos difíceis, desde 2020 para cá. E as coisas a cada ano se tornam mais difíceis. Não se iluda, meu irmão. Se você ouviu palavras aí que este ano vai ser maravilhoso, que as coisas vão melhorar, a economia vai melhorar, as coisas vão melhorar. Não, não vai. Eu não sou nenhum guru, nenhum adivinho. É só ler a Bíblia, só ler a palavra de Deus que você vai entender que as coisas não vão melhorar. Nós já entramos esse ano cheio de problemas, cheio de crises no mundo, cheio de coisas acontecendo. Filho matando pai, filho matando família. O presidente de um país resolve, vai lá e prende o outro. Bombardeia e pronto, acabou. E ninguém pode falar nada. As coisas estão acontecendo a passos largos. Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Mas não se iluda, antes da volta de Jesus, o mesmo Jesus disse em Mateus 24: sereis perseguidos por causa de meu nome. Coisas terríveis vão acontecer. Jesus chega a dizer que os homens vão desmaiar pelo bramido das águas dos mares. Isso não tem acontecido ainda, mas vai acontecer. Essa semana eu li a notícia de que o governo americano ele aumentou o orçamento militar para o ano que vem, o ano de 2027, é o maior da história. Esse ano já foi o maior da história. Ano que vem vai superar 1,5 trilhão de dólares.
para comprar e produzir armas, para abastecer o exército americano. Por que será? Por que será que os grandes e poderosos desse mundo, os donos das megas empresas, estão construindo bunkers, estão comprando ilhas e construindo, fortificando, e os caras não levam nem empregado para lá, porque ele tem medo que se um dia tiver um desastre no mundo, o empregado dele possa matar ele para poder ficar no lugar dele. Será que eles são idiotas? Ou será que eles têm mais fé na volta de Cristo do que nós? Porque a palavra do Senhor em Apocalipse diz que no dia que o Senhor voltar, os grandes e os poderosos dessa terra estariam nas rochas das cavernas e nas fendas da terra e pediriam: caiam as montanhas sobre nós, para que nós não vejamos a face do Senhor, para que o Senhor não nos ache. Está escrito lá em Apocalipse. E isso está acontecendo. Eles estão se preparando porque eles sabem que algo vem aí para frente. Não agora, não amanhã, mas que no futuro próximo as coisas vão acontecer. Mas e nós? Nós achamos que essas pessoas são imbecis, homens que têm impérios, que construíram impérios baseados na economia, baseados nos seus conhecimentos e oportunidades. Não é gente boba, não é qualquer um. Não é um Zé Mané igual eu. Mas o que devemos fazer? Devemos também construir bunkers para nós? Nosso bunker é Jesus Cristo. Amém. A nossa vida não vale a pena ser vivida aqui se não for por Jesus. E como Paulo diz, o morrer para nós é lucro. E se até a volta de Cristo nós estivermos mortos por um motivo ou por outro, é porque já estaremos junto dele na eternidade. A igreja sofre porque renega a palavra de Deus. A igreja sofre porque as pessoas estão mais preocupadas em ouvir as coisas desse mundo, de se sentir bem neste mundo, do que ouvir as verdades de Deus, do que ouvir o que Deus está falando com elas, o que Deus está mostrando através de pessoas iníquas desse mundo. O mundo foi criado por Deus, foi corrompido pelo pecado, está sob a influência de Satanás, mas é amado por Deus ainda. Deus ainda ama o homem. Foi alcançado pelo sangue do Cordeiro, pode ser reconciliado pela cruz, é convencido pelo Espírito e é chamado ao arrependimento e ao perdão. Hoje os céus ainda proclamam: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe para ele, busque-o e ache-o enquanto ainda se pode, porque nós estamos chegando na meia-noite, na hora mais escura. E Jesus contou a parábola das 10 virgens. E quando chegou, todas dormiram, e quando chegou a hora mais escura, quando o noivo chamou, faltou luz para 5 das 10 virgens. Faltou luz para 5 das noivas. Nós podemos até estar em sono profundo, nós podemos dormir, porque a palavra diz que todas dormiram. Mas não podemos faltar a luz, não podemos deixar faltar o óleo que gera a luz, que é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos deixar faltar isso na nossa vida. Nós não podemos. Porque quando chegar a hora mais escura, nós vamos ficar perdidos na escuridão, porque não temos óleo para iluminar o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, Salmo 119. Nós não podemos deixar as coisas de Deus para ficar preocupados com as coisas desse mundo. Porque o dia está chegando, cada 24 horas que passa, está mais perto da volta dele. E você pode até ter ouvido: mas eu escuto isso desde criança. O meu pai falava isso para mim.
Mas uma hora vai acontecer. E o Jesus que vai voltar não é o Jesus montado em um jumento, mas o Jesus montado num cavalo branco. Oh, glória a Deus! Com vestes reais, com a coroa da justiça. Amém. Oh, glória! E com o cetro de ferro para reinar sobre as nações. Amém. Não pense você que o que esses homens têm feito no comando deste mundo vai passar impune. Deus vai exigir de cada um segundo os seus atos. Deus vai exigir cada vida e cada alma ceifada no mundo pela vida desses grandes e poderosos. Mas e eu e você, que não é grande nem poderoso? Se eles não querem o Jesus verdadeiro, eles vão ter que se ver com Jesus. Mas e nós? Vamos perder a oportunidade que nós temos, o caminho que foi aberto na nossa frente, aquilo que Jesus já fez em nossas vidas, a verdade do Evangelho. Nós vamos perder isso também. O céu ainda proclama: eis aí o Cordeiro de Deus. Hoje a cruz ainda está erguida. Hoje o mundo ainda pode ser salvo. Não há só há um nome, só há um sangue, só há um caminho. Jesus Cristo, o Senhor do mundo. Porque Jesus é o próprio Deus. As pessoas não sabem, não sei aonde esse mundo vai dar. Eu sei aonde esse mundo vai dar. Porque eu já li a palavra de Deus, o que vai acontecer. Esse mundo está perdido e caminha para a destruição. Mas aqueles que aceitam Jesus, aqueles que nascem de novo de Jesus, que deixam de ser criaturas para se tornar filhos de Deus, e mais ainda aqueles que se abdicam de ser filhos para ser servo, como Jesus foi, e fazer a vontade do Pai na sua vida, esses têm um lugar guardado debaixo das asas do Senhor. Nós temos um lugar guardado à direita do Pai. Nós temos um trono guardado no céu que descerá com a Nova Jerusalém para reinar com Jesus nessa terra. E nós não precisaremos mais de água, nem de fogo, nem de luz, porque o Senhor estará no nosso meio e Ele será a nossa luz. Essa é a promessa de Deus para aqueles que entregarem suas vidas a Ele. Para aquele que nascer de novo da água do Espírito de Jesus Cristo. Essa é a promessa do Senhor. Não é bem, não é fazenda, não é carro, não é nada disso. É viver com Deus para todo sempre. Nessa terra e na outra. Nessa vida e na outra. Estar sempre junto do Senhor. E por mais que possa acontecer coisas e crises nessa terra e nas nossas vidas, nós saberemos que Jesus está conosco a todo momento. Jesus está conosco. Mesmo na hora da morte, Jesus está conosco. Mesmo depois da morte, Jesus estava com aquela criança e estava com Lázaro. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas quando Ele vai voltar, Ele vai ser o leão da tribo de Judá. Ele vem para julgar. Não tem 3 caminhos, tem 2 caminhos. É o certo e o errado. É a porta larga e a porta estreita. É frio ou quente. Não tem outro caminho. É o bem ou o mal. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Há 2 senhores. É Jesus e Satanás. Não dá para servir aos 2. Deus quer nessa manhã que você entenda. Esse é o posicionamento que Deus quer da igreja. Não é posicionamento político, não é posicionamento econômico,
é o posicionamento de estar na presença dEle, de escolher o lado dEle, de não ficar pulando para lá e para cá, de estar somente num caminho, na porta estreita. É difícil, é perseguidor, vai ter gente perseguindo, vai ter gente tramando quando você vai, mas Jesus estará com você para vencer todo o mal, para derrubar toda a armadilha, para destruir todo o laço do maligno, para destruir as feitiçarias desse mundo. As coisas ruins que as pessoas tramam nesse mundo são todas destruídas pelo poder do sangue de Cristo em nossa vida. Não há nada que possa suplantar isso. Não há nada que possa suplantar Jesus Cristo e o seu poder em nossa vida. Jesus é o Senhor. Nessa manhã Ele quer falar para você: põe-se na posição, fique de pé, ande pelo meu caminho, porque o mundo pode estar perdido, mas você não está. Você tem um dono, porque você nasceu de novo. Você tem alguém que olha para você, e esse alguém não é simplesmente qualquer um, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que criou o universo, aquele que criou todas as coisas. É Ele que te empurra para o caminho certo, é Ele que te dá a condição de vencer. E se até aqui você venceu e chegou, é pela graça e misericórdia dEle. Entenda, meu irmão. Você só é filho de Deus se você nascer de novo. Glória a Deus. Se a água de Deus brotar no seu coração, se o coração de pedra se transformar em um coração de carne. Essa é a razão de o mundo ainda não ser consumido. Pela misericórdia do Senhor. Somente pela misericórdia de Deus. Porque Ele ainda quer. Ele sabe que tem uns que estão perdidos. Mas Ele sabe que alguns ainda vão encontrar o caminho. Estão à procura desse caminho. E vão encontrar. Mas quando chegar ao limite disso, o Senhor vai voltar. Vai voltar como leão. Vai voltar a reger as nações com vara de ferro. Mas não sozinho. Junto com aqueles que entregaram suas vidas a Ele. O Senhor nessa manhã quer dizer para você: abandone de vez o pecado. Mude a sua vida de uma vez por todas. A hora mais escura está chegando, a meia-noite está chegando. Você tem que acumular óleo, você tem que acumular luz para você. Enquanto a escuridão não vem, porque quando a escuridão chegar, quem tiver a luz não vai querer dividir, porque senão ele também vai ficar sem. É isso que diz na palavra das 10 virgens. Nessa manhã o Senhor quer dizer para você: acumule luz, leia a palavra, ore, busque o Senhor a tempo e fora de tempo. Busque o Senhor a todo tempo. O Senhor está voltando. Deus misericordioso está voltando. Não com misericórdia, mas com juízo sobre essa terra. Creia que o Senhor pode te salvar hoje. O Senhor pode mudar a sua vida hoje, se você resolver nascer de novo, entregar a sua vida a Jesus. Aleluia! E não ficar de brincadeira. Oh, glória a Deus! Não ficar achando que isso vai demorar. Não, hoje não. Irmão, o tempo urge. O tempo urge, o diabo está furioso. A palavra de Deus em Apocalipse 12 diz que o diabo foi lançado sobre a terra. E ele está furioso com o servo de Deus, com os servos de Deus, com a noiva de Cristo, a igreja. Ele vem ao encalço dos servos de Deus.
E aquele que não tiver força não vai resistir àquilo que o inimigo tem para poder oferecer. Fortaleça a sua vida. Fortaleça seu coração. Leia a palavra. Medite, pense, busque o Senhor em todo o tempo, porque o dia está chegando. A palavra diz que nós não sabemos o dia e a hora. Ainda falta um tempo, porque as coisas ainda que foram ditas na palavra que ainda não aconteceram, mas está se cumprindo. Está se cumprindo as coisas que foi dito, que foram previstas na palavra de Deus. E o dia da volta do Senhor está chegando. Pior do que isso, o dia do juízo para aqueles que não guardaram os seus mandamentos, que ouviram a palavra e fizeram pouco caso dela, que escutaram o irmão Amarildo falando aqui, arrependei-vos, e não quiseram se arrepender. O dia está chegando. E pior é o julgamento ainda para quem fala para os outros se arrependerem e não se arrepende. Nós temos que mudar o nosso pensamento, porque nós vivemos tempos em que as coisas estão mudando. Busca o Senhor enquanto se pode achar, porque haverá um dia em que não haverá como buscar mais. O Senhor te abençoe nessa manhã. O Senhor confia nessa palavra no seu coração. E se você entendeu, não deixa passar. Não deixa passar essa oportunidade. Eu não sei porquê, mas Deus está falando comigo. Não deixa passar essa oportunidade de hoje. Aleluia. Porque Deus está te chamando a mudança de vida. Deus está te chamando a largar o pecado. Deus está te chamando ao arrependimento nessa manhã. O dia está chegando e nós não sabemos o dia da nossa morte e nem o dia da volta de Cristo. Mas nós sabemos que se nós não estivermos com Ele, será ruim para nós. Que o Senhor possa completar essa palavra no seu coração. Amém. Entenda, Deus não quer perder você. Deus não quer que você se afaste dEle. Deus quer você junto dEle. Deus quer perdoar os seus pecados, mas Ele quer arrependimento verdadeiro do coração. Ele quer mudança verdadeira do coração. Busque quando Ele se pode achar. Busque o Criador desse mundo. Aquele que no princípio das coisas disse, haja luz, formou tudo pela sua palavra. Busque Ele enquanto se pode achar. Não deixe para depois, porque pode ser tarde. Isso não é para você ficar com medo. É para você buscar o Senhor e entender que Deus está de braços abertos te esperando. O Senhor possa falar ao seu coração durante essa semana. O Senhor possa te abençoar. Nossa palavra para o nosso pastor. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus, você possa ter nesse domingo aberto bem os seus ouvidos, o seu coração para esta mensagem. Num versículo apenas, o nosso irmão fez um resumo de todo o tempo em que vivemos. Que este que criou os céus e a terra é o mesmo que reina, que vai reinar. Não importa o que o mundo tem feito ou o que o mundo acha que controla, o controle é de Deus. E nós não podemos estar do outro lado daquele que controla. Nós não podemos estar nas fileiras opositoras àquele que tem o controle. Porque ainda que hoje tudo pareça que está bem, tudo pareça normal, como na palavra que nós ouvimos, isso tudo vai passar, vai ser cobrado. Então nós que conhecemos a palavra, que temos recebido essa oportunidade maravilhosa
Nós não podemos deixar o tempo passar sem que nós estejamos com Cristo, buscando Ele. O nosso irmão disse, em Jesus nós somos feitos filhos. Mas que bom é quando nós não ficamos só no papel de filho, aquele filho que deixa, sabe que o pai é cuidadoso, sabe que o pai é amoroso, então vou ficar aqui dormindo, vou ficar aqui esperando a provisão, vou ficar aqui à vontade enquanto o pai faz. Que haja em nós ânimo para servir, porque existem pessoas também precisando, existem mais pessoas precisando, e não adianta a gente ficar aqui sem fazer nada nesse mundo. Nós temos também um compromisso como filhos que sabem o seu papel e começam então a servir no reino de Deus. E nós não servimos o reino de Deus na nossa casa, parado. Nós servimos o reino de Deus quando nós estamos em ação, no trabalho, na igreja, no dia a dia, mostrando o valor daquele que nos chamou das trevas. As trevas que o inimigo fez quando o ser humano, Adão, que o nosso irmão aqui explicou, quando Adão deu o direito, quando ele entregou ali o seu direito para o inimigo. E hoje é por isso que ele anda fazendo o que faz nesse mundo, com tantas notícias ruins que nós ouvimos. Não é o plano de Deus, não é Deus fazendo, é o ser humano errando, continuando o erro original. Então que nós possamos atentar para essa palavra. Não é apenas uma visita que nós estamos fazendo aqui neste lugar todos os domingos. Não é apenas um compromisso religioso que nós estamos aqui a cumprir, mas nós estamos, como o nosso irmão disse, nós estamos juntando, nós estamos enchendo da luz, nós estamos enchendo do óleo, porque um dia nós vamos precisar desse óleo e nós temos que ter sobrando para nós, para nós mesmos. Enquanto estamos aí com a oportunidade, nós vamos contribuindo, nós vamos usufruindo desse óleo que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Para isso nós temos que estar cheios da palavra e nós vamos compartilhando, mas haverá um dia que será entre nós e Deus. Amém? Glória a Deus pela palavra, irmão Marildo, que Deus continue iluminando a sua vida, iluminando aqui os pregadores, mensageiros dessa comunidade, que sob a ótica da graça de Deus, hoje nós temos trazido para você a verdadeira mensagem de Deus, do amor, da oportunidade de se salvar pela fé. Mais um dia, a palavra de Deus diz que o Senhor há de vir como o juiz. Então que hoje, que é o tempo da graça, que nós possamos viver esta graça que nós ouvimos nessa manhã. Glória a Jesus. Vamos louvar então o Senhor. Não deixe que a mensagem seja esquecida durante a semana. Eu vou procurar lá no meio da semana estar revivendo, como eu fiz essa semana. A gente faz um resumo no nosso blog lá no visãoformosa.wordpress.com. Você pode ver o resumo das mensagens que nós temos aqui. Você pode ouvir no vídeo, no @comunidade cristã Formosa. Você tem a oportunidade de rever essa mensagem, ao invés de ver às vezes alguma coisa que te aborrece,
alguma coisa que vai te jogando para baixo, vai te desanimando, vai tirando a sua vontade de viver, vai lá e ouça algo bom para levantar a sua vida, mas não deixe que isso seja só os domingos pela manhã, que na segunda você encontre a paz, que na terça você continue ali com ânimo, que na quarta-feira ainda haja fervor ali, esteja aceso a sua, a sua tocha, que na quinta você já esteja ali animado, na sexta não é porque está acabando o trabalho, eu vai descansar no sábado e domingo, para quem tem o sábado e domingo, mas que você esteja ainda revivendo as palavras do Senhor, para que nós não sejamos pegos desapercebidos. Nossos irmãos vão estar louvando ao Senhor, e nesse tempo é o tempo que nós também adoramos, para nós estamos aqui. Você que tem a sua oferta de amor, você não tem um compromisso, não tem uma obrigação, mas você que ama ser generoso, e você que quer ser generoso com a comunidade Cristã Formosa, você tem a oportunidade de vir aqui deixar a sua oferta de generosidade, de amor. Enquanto isso, você também vai passar aqui e vai pegar o cálice com o pão. Você vai ali, faz a sua oferta, se você for. Se você não trouxe sua oferta, entregue o seu coração, mas vem aqui cear, vem participar da ceia do Senhor. Logo depois aqui do louvor, nós vamos estar falando rapidamente o que é a ceia do Senhor. Vamos dar graças por este momento e lembrar do Senhor. Não é um gesto religioso, não é apenas uma liturgia. Aqui é para que você se lembre do que o nosso amor marido pregou aqui nessa manhã. Jesus morreu por você. Lá para fora pode ser difícil de entender, mas para mim e para você, esse gesto é muito bem compreendido. É o que nos faz estar aqui, é o que nos faz estar de pé. Amém? Vamos louvar o Senhor. Glória a Jesus.
Que nada vencerá seu grande amor. Oh, morte, onde estás? Tu ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ressuscitou. Estremeceu, sepulcro se abriu, que nada vencerá seu grande amor. Oh, morte, onde estás? Tu ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, e ele vive, ressuscitou. Uma salva de palmas. Glória a Jesus. Amém. Todos pegaram aí do cálice, do corpo. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, como diz ali a palavra de Deus, aqui, né, a palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Por isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto em memória de mim todas as vezes que o beberem. Glória a Jesus. Porque cada vez que vocês comerem este pão e beberem este cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, porque ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Até que ele venha. É o nosso papel compartilhar a mensagem de Cristo. Portanto, se alguém comer esse pão e beber esse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue de Cristo. É aqui, né, que muitos às vezes tropeçam, né? O Senhor não está dizendo para você deixar de comer se você errou, mas que você não tome de forma indigna. Você reconhece que Jesus morreu por você?
Você reconhece nessa manhã toda essa palavra que o nosso diácono Amarildo trouxe para nós, que ela é a verdade sobre Cristo? Que Jesus Cristo voltará, que Jesus, em breve, né? Ele virá e voltará com a coroa da justiça. É por isso que o homem que deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber do cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua vida. Amém? E a palavra até vai além, dizendo que é por causa disso que há muitos fracos e doentes no meio, né? No meio, Paulo dizia, no meio deles. Então, que em nosso meio haja vida, haja saúde, por compartilharmos aqui o corpo e o sangue de Cristo. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, ó Pai, por estarmos aqui reunidos, por estarmos ouvindo a Sua palavra, por reconhecermos o sacrifício do Senhor e podemos rememorar este momento até que o Senhor venha. Muito obrigado, Senhor, pelo pão e pelo cálice. Amém. Comamos então e vamos para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus! Glória a Jesus! Deus abençoe a sua vida, abençoe todos os seus projetos neste ano, seus caminhos, e que eles nunca estejam afastados do Senhor. Vou convidar aqui a pastora Rosana para que ore, pedindo ao Senhor que nos guarde essa palavra em nossos corações, que nós possamos não ceder, não fechar os nossos ouvidos, que Ele nos abençoe no decorrer da semana. Glória a Jesus. No domingo estamos aqui de novo, e durante a semana o Senhor está com você, e que você também esteja com Ele. Amém? Amém. Glória ao Senhor Jesus. Vamos orar então. Glória a Deus. Logo depois, a irmã pode também, dar a bênção do Senhor Jesus, e em seguida os nossos irmãos vão estar louvando, e nós sairemos logo após o louvor com a presença de Deus. Vamos estar orando pelas ofertas também, agradecer a Deus, cada ofertante, para que o Senhor continue abençoando, cada um, prosperando, irmão, aquilo que você tocar, possa ser abençoado pelo Senhor. Bom dia, que seja bom dia para vocês. A paz do Senhor esteja em cada coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está diante de Ti as ofertas, os dízimos que Teus filhos têm trazido para a Tua casa. Senhor, continua abençoando os que puderam ofertar, também do modo aqueles que não puderam ofertar. Para que o Senhor continue, Deus, dando vitória na vida financeira do Teu povo, para que não falte, Senhor, mantimento na sua casa, mantimento nos celeiros dos Teus filhos, que sejam prósperos, Deus, aonde forem, nos seus lares, Senhor, sejam lares abençoadores, aonde chegar alguém pedindo ajuda, possam ter em abundância. Senhor, prospera a Tua igreja, Senhor, para que haja mantimento, Senhor, e nunca venha faltar, Senhor, a provisão diária para cada um de nós. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por esta manhã, por esse privilégio que o Senhor tem nos dado de acordar e estarmos aqui, Senhor, para participarmos juntamente dessa comunhão, estarmos juntos, louvando e bendizendo o Teu nome, e também participando do Seu sacrifício, daquilo que o Senhor fez por nós, por nos amar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro, e é por isso que nós aqui estamos, Senhor, rememorando, lembrando a Tua morte até que o Senhor venha, e que essa palavra, Jesus, que foi falada hoje, nessa manhã, pelo Teu Filho, possa estar guardada nos nossos corações, que o Senhor está voltando, e que nós possamos estar firmes, sabendo que as aflições vão se cumprir,
entre nossos irmãos no mundo, em todos os lugares, mas que nós possamos lembrar, trazer a nossa memória a tua palavra. Aviva, Senhor, os nossos corações a cada dia. Renova, Senhor, as nossas forças. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Tira, Pai, dos nossos corações, da nossa mente, tudo aquilo que não provém de Ti. E toda seta do maligno contra nossas vidas, contra a vida da nossa família, contra aqueles que nos cercam, contra a Tua igreja na face do mundo, que caia por terra, Senhor, no Teu nome, Jesus. Porque a Tua palavra diz que no Teu nome nós saltaremos muralhas, ó Pai. No Teu nome nós somos mais do que vencedores. Por isso, vem agir nas nossas vidas e através das nossas vidas. É o que nós te pedimos. Abençoa grandemente a comunidade formosa. Cada grupo que tem congregado aqui, Senhor, suas famílias, aqueles que ainda irão congregar, aqueles que não têm podido vir também, que sabem, que você possa estar agindo também em cada lar. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardados com a Tua presença, Senhor. Nos dê uma semana, Senhor, de renovo, uma semana de vitória, uma semana de ânimo, Pai, para prosseguir, Jesus. Porque a Tua palavra diz que os que esperam em Ti vão renovar as suas forças. E nós confiamos que a bênção vem do Senhor, que a vitória vem do Senhor, que tudo é para o Senhor. Nós somos Teus, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção nesse momento. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. o amor de Deus Pai, Assim e seja. a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém. Se o júbilo de todos os povos, os reis se tornaram Senhor. Come-se o gado de vitória, hoje é Senhor. Come-se o júbilo de todos os povos, os reis se quero reconhecer sua